Olá pessoal, nessa aula a gente vai estudar uma ferramenta de modelagem em polígono que se chama Extrude. Essa é uma das ferramentas que a gente mais utiliza no Maya na hora de modelagem. Realmente eu acho que é a que mais se utiliza. É uma das que mais utiliza, vamos dizer assim. Então, o que que ela faz? Ela faz com que você pegue alguns componentes do seu polígono e consiga dar uma extraída dele, mas sem desconectar as faces. Vamos dizer que você dá um grauzinho nele ali. Eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil de explicar. O que o Extrude faz? Ele faz, por exemplo, vamos pegar aqui um plano, tá? Vamos pegar esse plano aqui e aumentar o tamanho dele, só para ficar mais fácil da gente ver. Esse plano ele tem várias faces. Eu vou selecionar algumas faces dele, no caso, vou explicar o Extrude como uma face só. Vamos dizer que eu peguei essa face. Se eu tentar mover essa face, que é um componente, olha lá como ele faz. Ele leva os outros edges, deixando os outros edges deformados em relação a essa movimentação que eu dei na face. O que eu vou aplicar, ao invés de só movimentar ele aqui, eu vou aplicar um Extrude. O Extrude ele tem aqui um íconezinho, vocês podem usar esse ícone que chama Extrude mesmo, tá? Ou então vou mostrar no menu onde que ele fica. Ele fica provavelmente aqui em Edit Mesh. Tem a parte aqui dividida para Face. Se você tiver no Maya anterior, vai estar num outro lugar no seu menu, porque agora o Maya 2015 quis fazer a alegria de mudar os menus todos de lugar e muitas vezes o nome das ferramentas, mas provavelmente você vai estar usando essa versão que eu estou também usando, que é o Maya 2015. Então você vai ter aqui a opção de Face Extrude. O que que esse cara faz? Vou clicar e vocês vão ver direto. Ele cria para a gente aqui uma ferramenta que eu vou explicar para vocês. Ela é essa daqui, ó. Ela é como se fosse um multimanipulador, tá? Ela tem escala, rotação e translação, que é o Move, Rotate e Scale. Ele tem esses três juntos, integrados. O que que é que ele primeiro faz? Ele, além de mostrar essas ferramentinhas aqui de números que a gente pode entrar e etc., eu vou mostrar o que que é o interessante do extrude. Se aplicou o extrude, você vem aqui só para você entender, ó, se você puxar aqui esse edge, esse axe, né? Como é que fala? Esse eixo, você tem aqui a forma que ele fez o extrude. Ó. O que é o extrude? Eu vou fazer uma segunda vez o extrude para vocês entenderem. Ó. Eu vou pedir uma segunda extrude. Então aqui, Face Extrude. E vou puxar de novo. Olha, o que que é que ele faz? Ele acrescenta, ele guarda aquela face antiga e acrescenta como se fosse paredes nas laterais para que você faça uma coisa que dá uma deslocadinha, tá? Mas sem atrapalhar os edges que estavam lá embaixo. Aí, olha, se eu ver de cabeça para baixo isso daqui, ó, esse polígono ele não tem mais aquela edge lá dentro, ó. Ele tem só essa coisa aqui que é forçada. Eu vou mudar minha viewport porque ela está vendo aqui escuro. Deixa eu ver se essa viewport aqui é melhor para ver mais claro. Não. Tá, posso deixar essa viewport mesmo. Eu só estou achando que está escuro. Não sei se na gravação vai ficar, mas vamos lá. O que que acontece? Eu posso usar esse manipulador. Vou pegar uma outra face agora para a gente explicar de novo. Eu posso pegar até 4 faces ou 5 faces, quantas faces eu quiser. Eu posso aplicar o Extrude. Então, se eu vier aqui em Edit Mesh, Extrude Face, ele vai habilitar para a gente o nosso manipulador. O que eu posso fazer, uma coisa legal também mover. Eu posso vir aqui, mover para um outro lado. Eu posso mover para cá também. Eu posso usar agora, ao invés de usar o meu Move, eu posso usar o meu Scale. Então, posso vir aqui e escalar. Posso escalar desse outro lado também. Eu posso usar o Rotate. Para usar o Rotate, eu uso essa bolinha aqui em volta. Clica nela que ele vai mudar o seu manipulador para o rotate, olha, e você consegue fazer uma manipulação da sua geometria. Aqui ele está um pouco difícil, não sei por que ele está estranho, mas digamos que eu posso pegar até mesmo no meio aqui, ó, e mudar todos os eixos ao mesmo tempo, tá? E aí, se eu quiser deixar assim, tá ótimo. Eu vou mostrar uma outra opção de extrude para vocês verem, que é, por exemplo, eu pego essa face, vou fazer um extrude nela. Dessa vez eu vou no menu, faço um extrude aqui e eu tenho aqui, por exemplo, essas três opções que ele me habilitou aqui. Ó. Vou deixá-las aqui para ficar mais fácil. O thickness, se eu clicar nela e arrastar, é como se fosse a altura que eu estou subindo, tá? Olha ali, fica mais fácil de ver assim, talvez. Eu poderia entrar com valores, por exemplo, 2.8 é muito, eu quero fazer 2. Então eu clico nela, ele vai habilitar para mim entrar com valores no teclado. Se eu usar o offset, é como se fosse uma escala que eu estou dando lá em cima na pontinha, olha.
E se eu tiver um divisions, ele vai falar para mim quantos extrudes eu dei nesse intermédio desses carinhas. Eu poderia fazer isso daqui manualmente também, mas reparem que seria muito mais difícil. Vou tentar fazer aqui para a gente ver. Ó. Seleciono esse cara, eu venho aqui, dou um primeiro extrude, subo um pouquinho, venho aqui, dou uma escala um pouquinho. Aí depois eu venho aqui de novo, dou um outro extrude, subo um pouquinho, dou mais uma outra escala. Aí ó, vocês vão ver que é bem mais difícil do que usar só aquele painelzinho ali que já cria tudo pra gente. Dou mais uma escaladinha, aí depois subo mais e etc. E assim acho que vocês entendem que a gente pode fazendo a mesma condição que ele tem lá, mas sei lá, ficou todo tortão o meu, tá vendo? Então, aquele painelzinho de extrude é muito legal, porque você consegue fazer formas assim, ó, bem consistentes, ok? Então, esse extrude que a gente viu, ele cria essas faces, e olha lá, as faces embaixo elas não existem, tá? Elas estão como só ali em cima mesmo. Essa é o extrude para faces. Existem extrudes também para edges e para, digamos, vértex. A gente vai ver os dois rapidinho porque é o mesmo conceito. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, um edge. Esse edge daqui, eu selecionei ele e venho aqui no meu extrude, aqui no Edit Mesh, Edge Extrude. Então, quando eu faço isso, olha lá, eu tenho um edge que sai aqui para a gente fazer. Se eu apertar G novamente, ele tem mais uma opção aqui de eu repetir meu último comando. Então, assim, eu posso fazer modelos em que eu gero a forma que eu quiser a partir disso daqui, ok? Que é o edge que eu estou extrudando. Por exemplo, eu poderia extrudar também um vértice. Então, venho aqui, seleciono um vértice. Pode ser esse daqui no caso, só para teste. Então, edge aqui, edit mesh, eu venho vertex, eu vou dar um extrude nesse vertex. Olha lá, ele já aplicou para mim um valor default, que ele já vem com um valor gigantesco, no nosso caso, né? Mas aí aqui a gente pode diminuir um pouquinho ele, e dá para vocês entenderem que ele criou como se fosse uma pirâmidezinha aqui, tá? Ele tem esse vértice que estava lá, ele criou essa linha em volta e gerou um ponto para mim que eu posso posicionar onde eu quiser. Esse ponto não necessariamente precisaria estar no plano lá embaixo, poderia pegar esse daqui e apertar pedir também a opção de extrude, cadê? Aqui, vertex extrude, ok? Olha lá, gerou para mim um gigantesco ponto, tá? Mas isso daí é a ideia de extrude, a gente usa isso muito. E uma das coisas muito legais que existem no extrude, principalmente eu gosto muito do extrude de face, é quando você pode selecionar, por exemplo, duas faces. Eu vou pegar uma aqui, ó. Acho que essa daqui é fácil de ver, ó. Eu pego duas faces, essa daqui e essa daqui, por exemplo, dos dois lados e peço um extrude. Quando eu faço um extrude de face aqui, olha lá, o meu manipulador ele está dos dois lados selecionados. Se eu puxar uma para um lado e a outra vai para o outro lado, tá vendo? Isso aqui é muito fácil na hora de você fazer uma modelagem em que você precise rapidamente fazer alguma forma de, sei lá, modelar uma base de alguma ideia de que você estiver fazendo, né? Não tem ainda um modelo final, mas você quer fazer já vamos dizer que eu adiciono aqui outra face, aí aqui eu quero fazer mais uma coisa dessas, então eu venho aqui, seleciono esses caras, peço aqui um extrude. O extrude não necessariamente eu preciso já de cara tirar ele nesse mover, eu posso vir aqui no meu escala e dar uma escalinha nele aqui que ele vai ficar um pouquinho menor a minha face, olha, fica do jeito que eu quero que extrai. Aí agora sim eu dou um extrude e movo, ele vai ter dos dois lados do jeito que eu estava explicando para vocês, que é que ele pode fazer o extrude funcionar, tá? Então, usando muito o extrude que a gente faz personagens, tá? No modelagem, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas agora o interessante é a gente ver que com o polígono a gente consegue fazer um extrude e chegar em formas bem interessantes para a nossa modelagem. Isso aí, valeu!